Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui para mais uma entrevista, que eu estou denominando aqui de Diálogo com Egressos. É uma ação gravada para a semana de extensão da UNB, que vai acontecer agora no final de setembro até o início de outubro. E essa ação gravada, né, esse projeto visa trazer, né, para esse contexto aqui dos diálogos, egressos do curso de licenciatura em artes visuais que fizeram seu trabalho de conclusão de curso sob minha orientação e que, consequentemente, transitaram em aspectos vinculados à narrativa de si, formação, autoformação, história de vida, a própria pesquisa narrativa, autobiografia, enfim, alguns conceitos chaves, né, que estão vinculados a essa ideia de experiência formativa, em artes visuais, sobretudo. Então, a intenção é apresentar, né, a pesquisa nesse caminho da pesquisa narrativa e autobiográfica e considerar as experiências de escrita, de pesquisa desses sujeitos que passaram pelo curso de licenciatura em artes visuais e hoje estão atuando em outros campos, com a formação continuada, enfim. Hoje, para esse encontro, nós temos aqui o Douglas, que vai iniciar com uma apresentação prévia, né, sobre questões relativas à sua atuação e tudo mais. Depois a gente passa para o roteiro da nossa entrevista. Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Bom, meu nome é Douglas Firmino. Eu formei em bacharelado e licenciatura pela UNB, né? Na licenciatura eu tive o professor Luiz Carlos como orientador. Ultimamente eu formei no mestrado, né? Na linha de poéticas transversais, onde eu dei continuidade nessa etapa de pesquisa de se conhecer e de adentrar na compreensão da minha poética como artista. E, atualmente, eu venho estudando para ingressar no doutorado, para aprofundar ainda mais as brechas que encontrei no mestrado e continuar nesse caminho acadêmico de estar pesquisando o meu objeto de estudo, que é o corpo grotesco, o desenho grotesco também. Então, é isso. Excelente, Douglas. E considerando, né, o seu interesse pelo, pelo âmbito acadêmico, né, você fez a graduação, o mestrado, agora já está, né, se aventurando aí nos projetos para o doutorado, e pensando o quanto é significativo para todos nós, né, que trabalhamos no campo das artes visuais, a escolha pelo campo das artes visuais, seria interessante você agora apontar, claro, pensando sempre nos alunos que estão, né, chegando, buscando o curso da licenciatura em artes visuais ou o bacharelado na UNB, os calouros, né, que irão assistir esse vídeo na semana universitária. Então, eu gostaria que você falasse sobre a escolha, né, como que o campo das artes visuais em especial, que é a nossa linguagem, mas o campo das artes, como que você foi fisgado por isso em algum momento da sua história de vida? Bom, o desenho me guiou muito para chegar nas artes, na verdade, né? Eu cresci num bairro chamado Pessu, né, que é um bairro da Ceilândia, que é a periferia de Brasília, e estudei meu ensino fundamental, ensino médio em escola pública, e confesso que tinha uma distância muito grande entre a escola pública e a UNB, na verdade, né? A gente não tinha conhecimento da dimensão que era a universidade no meu período, da minha época, assim, era muito distante, assim. E não tinha nem por parte da diretoria da escola, que eu creio que conforme os alunos foram entrando na universidade, essa cabeça da diretoria passou a mudar, né? Passou a haver uma possibilidade de vínculo e de apresentar a universidade como opção. Mas era bem distante, assim, né? E o curso de artes, na verdade, não tinha esse tipo de informação do que era um curso de artes para ser professor na época que eu estudava, né, nessas escolas, assim.
Então, a minha formação que me levou até a universidade foi, eu falo que é um âmbito meio marginal, assim, na verdade, porque a minha formação no desenho, ela foi muito guiada pelos contatos que eu tive no bairro onde eu cresci, pois dentro da própria escola, assim, não tinha essa esse combustível de instigar, né, para você continuar desenhando ou você continuar. Na verdade, eu até escrevo no meu texto quando eu fiz o TCC que existia uma inquisição para quem estava ali desenhando numa aula, assim, né? Você está vendo como a pessoa que não está tendo atenção, ou a pessoa que não quer nada, ou a pessoa que não leva a sério ali o caminho acadêmico, né? Então não teve assim o que proporcionou minha ida para a UNB, por isso que eu falo que foi o desenho, porque quando você está no bairro, você vai tendo um network com diversas pessoas de diversas idades assim, e você vai conhecendo, o fulano de tal ali desenha, aí você vai lá, conversa, vira amigo da pessoa, ou então na escola você conhece uma pessoa que desenha também ali no fundo da sala, ou tal pessoa que já é do grafite, ou até pichador, assim, que tem essa relação com a arte de uma certa maneira muito marginal. E eu vim chegar na UNB, assim, por conta desses contatos que acontecia por fora da academia e que um dia me levou a um professor que estudou na UNB e que ele me obrigou a ir no grupo de desenho, assim, né? Ele falou, lá na universidade tem um grupo de desenho e se você não for nesse grupo, você não vai assistir minha aula. Então ele me colocou um checkmate, assim, mais. E eu não sabia nem como ir para a universidade, assim, né? Na verdade, tinha que pegar 2 ônibus e eu nunca tinha ido na universidade. E foi nesse contato, assim, que eu conheci o grupo, né, que era um grupo que já era bem consolidado, onde existia a prática de desenho de modelo vivo, ele existe até hoje, até no momento de pandemia ele está acontecendo online, assim, é uma resistência mesmo esse grupo, e ele abre portas para muita gente. E foi lá o primeiro contato que eu tive com a universidade, né, com pessoas diferentes idades, diferentes mentalidades, o ambiente universitário, assim, da questão do contexto de uma sala de aula, de você ver a própria organização da universidade ser um ambiente mais ao ar livre, de ter locais assim mais aconchegantes, assim, que era totalmente oposto do que a escola pública, né? Porque a escola pública, falo brincando hoje em dia, mas na época a gente levava como sério, era um campo de guerra, né? Era um campo de batalha. A gente muitas vezes insinuava a escola pública como a própria cadeia, né? Aquela coisa, a gente tinha essa relação. E quem desenhava na escola pública era o tatuador da cadeia, né? Era aquele que as pessoas te pediam favores em troca de outras questões, né? Então tinha essa relação assim. E quando você vai para a universidade, que você vê que você tem a sua liberdade, né? Que você não depende de autoridades que tá ali te observando, você não pode andar no corredor, você não pode sair para ir fazer suas necessidades ali sem pedir autorização, você não pode. Então você vê que era outro ambiente. E isso me atraiu assim de forma muito grande assim, e eu falei, pô, tem que estudar aqui, né? E fora as pessoas, né? As pessoas eram muito mais tinha uma recepção diferente assim. Então acho que por isso que eu falo que o desenho me levou à universidade, porque essas relações marginais ali que foi que me apresentou, que me tirou do meu lugar de conforto ali da escola pública e me levou para a universidade pública, que tinha uma distância. Claro, Brasília a gente sabe que é uma cidade pequena, a distância não é tão grande quanto nos outros estados, mas existe um gap grande, assim, porque até hoje em dia é diferente, porque a UNB tem campus em outros lugares, assim, né? A própria Ceilândia tem um campus ali perto do bairro onde que eu cresci, que é só que ela é mais voltado para a área da saúde, mas tem uma biblioteca, tem um restaurante,
tem todas as questões que a gente vê que dá para instigar o aluno que está do lado de fora, passando na frente todos os dias ali, olhar e falar, não, eu quero isso para mim, né? Então foi muito essa relação marginal assim. E dos meus amigos assim, eu fui não falo que eu fui um pioneiro, mas teve pessoas antes de mim, mas eu fui um dos primeiros assim. E aí depois que eu entrei, diversos amigos entraram assim, isso que a gente passou a instigar outras pessoas, não, ali é melhor, não entra nessa de fazer faculdade paga, você vai perder dinheiro e tal, essa coisa, você passa no vestibular. Então, foi esse o caminho, assim, para mim chegar na universidade. E, claro, acho que esse professor que te obrigou nessa palavra, dentre tantas obrigações, né, Douglas, da escola na qual você estudava, que tem todas essas regras, essa coisa, né, da disciplina do corpo, né, daquilo que o Foucault vai falar, dessa coisa do aprisionamento, né, desses Sim, que são coisas que vão cerceando o sujeito ao invés de ampliar, né, o sujeito. torna a gente passivo, né? O sujeito ele fica passivo, né? Que é essa coisa vigiar e punir, né? Sim, Desse livro do sim, Foucault, né? sim. E aí eles tornam o aluno passivo, onde a criatividade, né? Que é um substrato que me move, assim, como Sim. artista e pesquisador, ele vai sendo podado. Então a gente acaba sendo, se você não é podado e se adequa, você acaba indo para escanteio dentro assim. Hoje em dia eu não sei como é, né? Eu tive a oportunidade de fazer o estágio na mesma escola que eu estudei, Ah, que né? bacana. E isso foi interessante para ver o outro lado também, né? Sim. E não sei se tem uma pergunta relacionada a isso na conversa, mas depois a gente pode entrar nesse quesito assim. O quanto que a escola, de repente, avançou até nesse sentido do cerceamento, né, de colocar o sujeito, o aluno, o discente, nessa passividade. Eu também, né, atuei muitos anos na educação básica do Rio, né, como você sabe, Uhum. e hoje eu não sei como que está, mas eu acredito que as mudanças elas não são muito significativas, elas são muito lentas na escola, porque a questão Sim, curricular, a questão disciplinadora, né, a questão dessa própria expressão do vigiar e de punir, porque se você desenha, você está fazendo algo que não se relaciona com o aprendizado da aula, enquanto que, na verdade, o desenho é uma expressão, é uma linguagem, uma escrita do sujeito. Né? O professor deveria eu olhar. acho que É, a estrutura da escola pública ela fica muito rígida e o que quebra isso é iniciativas, vamos dizer, particulares dos professores, né? sim, Como essa de me obrigar a ir sim. no grupo. Então, são essas iniciativas assim de alguns professores que, que têm esse estalo de ter essa iniciativa e de instigar, nós vamos fazer uma visita na UNB, vamos fazer uma visita no Museu de Anatomia da UNB, vocês vão conhecer o que é o campus. Então, fica muito à mercê dessas iniciativas, vamos dizer, particulares, assim, porque a própria estrutura da instituição, ela se esqueceu um pouco disso, da função dela de formar mente pensantes, né? Ela quer formar números disciplinados, assim, Sim, né? sim. E como eu falei, esse professor que te obrigou, né, essa obrigação foi totalmente propositiva, porque te abriu, né, o leque, o olhar, né, para a visibilidade do que era um campus, né, universitário, uma universidade, e, claro, os seus pares, né, porque no curso de desenho, nessa aula, né, nessa atividade de desenho que você encontrou no próprio departamento, que, claro, ela é mantida, ela se mantém, né, a resistência, foi fundamental para você dizer, não, o que eu faço é conhecimento, é produção, é tudo aquilo que a escola não reconhece, mas que outras pessoas reconhecem. E aí, quando você fala essa questão, né, do marginal, que foi né, o desenho, ele foi marginal dentro, olha que coisa curiosa, dentro de uma instituição formadora, né, que deveria olhar para você, né, as artes visuais, e a própria escola, com o ambiente educativo, olhar para você e dizer, não, esse sujeito ele tem um potencial pelo desenho, e não considerar que aquele desenho é grotesco, é feio, todos esses estereótipos que estão vinculados com a representação, né? Que se a coisa não é Uhum.
agradável aos olhos, as pessoas tendem a recusar. Só que o teu mérito, né, e aí eu falo isso porque a orientação e tudo isso, você insistiu, né, foi uma insistência também sua de manter a sua essência, que é aquilo que você tem interesse, que é o desenho, dentro dessa questão do corpo, do grotesco, que é uma linguagem, né, historicamente permeada aí pelos mestres, né, pela história da arte. Então, a teoria te ajudou a alicerçar, né, essa questão do que você faz como conhecimento, como produção poética. Uhum. E a outra pergunta, né, que segue essa questão, né, da escolha do campo está vinculada àquele outros contextos, né, que estão vinculados ou não ao campo das artes, mas que foram definidores para essa assertiva com as artes visuais. Quando eu falo outros contextos, é justamente, eu acho que pensar nessa perspectiva que você falou de tangenciar, né, o cotidiano, que você fala aqui da sua vida, né, num determinado lugar, Uhum. e sair, né? Eu tive que buscar, né, duas conduções para ir, sim, mas é o desafio, né, daquilo que às vezes não Sim. está tão perto, que está longe, é um outro contexto, né, no qual você viu e falou, eu quero estudar aqui. Essa frase foi fundamental, né, Douglas, para você depois escolher o NB, que é o item, justamente, né, que eu pergunto sempre aos Uhum. alunos, porque a gente hoje vive, né, atualmente, né, essa agressão à universidade pública, ao boicote, a questão, né, do ensino público e gratuito, dessa questão de acabar com as universidades, o conhecimento, a ciência, a gente está vivendo uma época muito estranha. Então, quanto mais falarmos da importância da universidade, seja num trabalho, seja numa entrevista como essa, a gente reforça o lugar da sua escolha lá atrás, né, pela graduação, da sua escolha pelo mestrado, da sua escolha enquanto lugar que você vislumbra ingressar como docente para poder justamente devolver aquilo que foi investido, né, em você, que é o que eu Uhum. faço hoje, né, o que foi investido em mim, eu devolvo para a sociedade, devolvo para vocês, para os alunos que ingressam no curso. Então, isso a gente tem que acentuar sempre. Então, agora, se você puder vincular, falar dessa vinculação, né, desses outros contextos das artes visuais e pensando por que você escolheu o NB, seria pertinente até para aquele sujeito que agora está nessa dúvida, né? Para onde eu vou? Vou para a Uhum. UNB, vou para uma, como você falou, particular, vou para o UFG, enfim, a escolha, né, do momento da, da universidade. É, bom, minha trajetória, assim, igual eu falei, né, ela é muito fundamentada no desenho. Eu acho que as questões essas situações em outros contextos, né, desde criança eu via meu pai escrevendo na mesa, assim, eu não entendia muito o que ele escrevia, né, mas eu via que ele tinha um hábito e ele sempre trazia muitos papéis do trabalho dele. Meu pai, ele é mecânico, né, hoje ele é aposentado, e ele sempre teve esse hábito de ter muito livro em casa, de ter revista, e ele é muito curioso, assim. E eu era muito curioso quanto a isso, quanto à curiosidade dele, assim, desde a infância, né? E minha família, hoje ela tem uma estrutura melhor, mas no começo ela era muito pobre. A gente morava num barraco de fundo nesse bairro e era a casa que a gente dividia, não tinha essa privacidade de um cômodo para um indivíduo, então era tudo dividido, tudo compartilhado. E eu estava sempre vendo ali que meu pai estava sempre escrevendo, sempre fazendo algo, sempre. E ele tinha muito essa habilidade, ele desenhava, ele desenhou também. Só que eu ficava ali perto e eu queria estar ali naquele próximo daquele, e isso me instigou. Como eu não sabia escrever, o que eu sabia era desenhar. Não desenhar, tô falando em habilidade, eu sabia o gesto de estar ali rabiscando papel, então. E até que uma vez eu peguei um livro dele de arte marcial e colori o livro inteiro todo. E ele me falou que eu tinha estragado o livro dele, na verdade, né? Mas ele falou que para mim colorir eu tinha que copiar as figuras que estavam no livro sem passar por cima para depois colorir. Então ele, querendo ou não, ele me deu uma lição de eu sair do colorir para um desenho de observação, né? Ali. Então, e depois isso foi continuando, assim, de sair do desenho de observação para o desenho de memória. Isso aconteceu por causa da videolocadora, né? Que
que uma vez ele colocou um filme ficção científica, né, o Predador, e eu fiquei muito instigado com aquele filme, e eu comecei a desenhar aquele personagem e tudo que envolvia aquele personagem, só que tinha que devolver a fita, né? Então, quando devolveu a fita, eu tinha que desenhar de memória. Então, isso me forçou, fui me forçando, assim, né? E esses ambientes que eu falo, da locadora, da banca de revista, do fliperama, do bar, da quadra de esportes, foi o que foi me instigando a observar, ter uma observação maior e continuar a minha prática de desenho, né? Porque era nesses lugares que eu até falei na primeira pergunta, na primeira resposta, que onde você tinha um network de conhecimento com as pessoas ali. Porque as coisas para chegar no bairro eram demoradas, né? A gente chegasse uma novidade, todo mundo ia querer ver. Ah, na banca tal chegou a revista tal. Então ia um bocado de colega ver e ninguém conseguiu comprar, então você decorava, ou então você tinha uma revista, você redesenhava ela várias vezes, porque era a que você tinha. Então tinha esse esforço. E tinha a biblioteca da escola, mas a biblioteca tinha restrições, né? Você não tinha uma liberdade ali. Você tinha a biblioteca para fazer o trabalho da escola. Se não fosse o trabalho da escola, você não tinha uma liberdade. E outra coisa que a gente era ensinado, né? Até pelo temor dos pais de gerar uma dívida extra, era não pegar livro na biblioteca, porque se você perdesse e estragasse o livro, você tinha que pagar. Então o temor da família era você perder um livro daquele, um livro na época talvez fosse 30, R$ 35, e aí isso gerava um custo a mais para a família inteira, né? Então, não era tão fácil a informação, mas esses contextos de conhecer pessoas, de frequentar esses ambientes informais, foi o que foi me motivando. E isso me gerou consolidou a minha linguagem, assim, de até hoje o meu desenho ele fala dessas coisas e ele usa desses recursos, né, de de como era organizada no bairro. É nesse lugar assim que eu volto quando eu quero solucionar algum problema, assim, do meu modo criativo. E isso me levou a essa questão dessa raiz. Eu não podia abandonar isso na universidade, né? E foi isso porque eu tinha que levar isso junto comigo para mostrar e me consolidar de uma forma mais, vamos dizer, apurada, assim, de certa forma, tanto no discurso quanto na prática artística, quanto como indivíduo mesmo, assim, né? Não as pessoas têm, não vou falar todas, mas existe aquela questão de quando você entra num lugar mais erudito, assim, vamos dizer, a pessoa vestir aquela carapuça da erudição e virar um personagem, assim, uma questão caricata, né? Pegar os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de se importar e esquecer totalmente aquilo que é isso. Isso não aconteceu comigo, assim, né? Muitos amigos até tinham esse temor de, agora você vai ficar assim, falando engomada, né? Tá? Não que seja errado, mas, tipo, é porque no olhar deles isso não tinha uma identificação para eles, era como se eles tivessem perdido um elo de aproximação. Então, quando eles viram que isso não aconteceu, isso favorece eles também a ter curiosidade de ver a universidade como ela é e de compreender que a gente precisa daquele campo, que é fundamental para a gente, na verdade, para alcançar outros lugares, né? Para alcançar outros patamares, né? Porque a estratégia do sistema ela é muito clara, assim, né? As engrenagens elas estão muito expostas, né? Você tem que estudar, trabalhar, cumprir suas horas, construir sua família, pagar aluguel e é isso. O sistema ele não quer que você vislumbre experiências de vida. Ele quer que você fique ali condicionado naquela roda do hamster, né? Então, quando você entra na universidade, que foi planejada para ter contato, né? O próprio Darcy Ribeiro, quando faz o ICC, essa coisa dos institutos ali, você é das artes, você conversa com uma pessoa da química, com pessoa da biologia, da medicina, então você vai trocando essas informações e você vai articulando o conhecimento. Isso é muito perigoso para o sistema, né?
E a minha sorte da universidade, eu tive essa chance e articulei com muitos outros departamentos, né? Eu passei pela biologia, eu passei pela medicina, eu passei pela filosofia, eu passei pela não é Ciências da Informação, FCI, né, que é da biblioteconomia, então veterinária. Então o meu desenho ele transitou por todos esses ambientes assim, porque eram ambientes do meu interesse que é colaborar com a minha prática assim, tanto na forma teórica como na forma prática. Então é muito fundamental essa questão da universidade, que é o que difere da faculdade, né? Porque a faculdade você tem a grade pronta. Você começa com aquela turma, você vai formar com aquela turma, né? A universidade não, a universidade é sempre pessoas novas, é sempre outras mentes, é sempre outros departamentos. E isso vai tirando aquele medo do novo, né? Porque a UNB ela te dá, além do conhecimento, ela te dá uma bagagem de encarar o novo e uma experiência de lidar com o sujeito, de lidar com outras realidades, né? Porque do mesmo jeito que eu venho de uma periferia, tem uma pessoa que vem de um âmbito burguês e a gente convive na mesma sala e a gente tem que fazer um trabalho junto e conversar sobre os mesmos elementos. E isso gera uma afinidade, então vai quebrando o preconceito, que era um preconceito. Quando eu entrei na universidade, eu tinha um preconceito muito grande com a questão do pessoal mais mais rico, assim, porque é um preconceito que a gente aprende como um mecanismo de defesa na periferia mesmo. Eu sempre tive isso como um mecanismo de defesa. Hoje eu não tenho mais, porque a gente aprende. Porque como a gente, eu até converso com os amigos assim, como a gente apanha muito, a gente cria essa agressividade de revidar, né? E a universidade ela quebrou isso em mim, né? Porque eu passo a lidar com outras pessoas, passo a ver que são iguais a mim, o que muda são os problemas ou talvez a capacidade financeira, mas ali no regime acadêmico, na pesquisa, nessas questões, somos todos iguais, assim, então, e cada um e cada particularidade que essas coisas que vêm de fora colabora para que a pesquisa se abra para um campo diferente, assim, né? Do mesmo jeito que eu falo do desenho grotesco, do corpo grotesco na minha pesquisa, porque o meu bairro fomentou muito esse contexto para mim, tem pessoas que podem falar do corpo grotesco nas experiências de vida dela, talvez sejam traumáticas de uma forma, ou talvez nem sejam, mas ela tem essa liberdade de pegar esse objeto e achar que é de interesse dela e colocar na pesquisa. Por isso que eu acho que a universidade é muito fundamental, assim, nessa consolidação da formação do indivíduo para a sociedade e do indivíduo que é curioso, do indivíduo que sabe lidar com outras pessoas, que tem empatia, do indivíduo que tenta quebrar o máximo e tenta ressignificar aqueles preconceitos que ele tinha, porque a experiência é o que vai quebrando, né? Quando a gente vai do discurso, o discurso ele é muito bonito, porque são palavras organizadas para ser bonito ali, né? Mas a prática, essa coisa que é significativa, é o que faz você entender que aquilo não é ruim ou que não deve ser visto dessa forma. Então é isso que é a liberdade assim da pessoa e se remontando e se adaptando e se modificando para não ficar, né? Existe muito aquela, ainda mais na periferia, assim, nas quebradas, existe muito aquela coisa, a pessoa mudou, então isso é muito visto como negativo, né? E não é assim. Tem que mudar mesmo. O ruim é a pessoa ficar como era a vida inteira, assim, estável, né? Acomodada. Então, eu vejo muito por esse lado. Então, a universidade foi fundamental e todas as experiências que eu tive que me levaram a ela foi fundamental e a curiosidade, né, que me instiga, assim. E eu gosto dessa coisa de ir para um lugar novo, de conhecer gente nova, de ter experiência, porque o meu desenho, o meu trabalho, ele nasce disso, né? Eu sempre falo para os amigos assim que desenhista de cômodo é acomodado, né? A gente tem que ir para a rua mesmo, viver, sentir as experiências, errar, tem que errar, tem que quebrar a cara, tem que, sei lá, pode dormir na sarjeta, mas que isso venha para seja experiências para você construir uma pessoa melhor, saber, não devo fazer mais isso ou não devo fazer aquilo,
ou posso fazer isso porque achei interessante, gostei. Então, a experiência é o que me fomenta como artista e como pesquisador também, assim. Nossa, excelente isso que você está trazendo, e é muito curioso, né? Você está falando de curiosidade, está falando dessa relação aí com seu pai, do desenho, que está no TCC, né? Eu reli esses dados, Uhum, estão lá, essas narrativas, né? Elas fazem parte dos processos todos formativos e autoformativos que você trouxe no trabalho de conclusão de curso, e claro, agora você está fazendo esses contextos vinculando ao campo das artes visuais e a escolha pela UNB. Mas é interessante porque em dois momentos, né, da sua vida, o professor, né, que te obriga a ir fazer o uhum, curso, né, buscar o NB, e posteriormente a questão da autorização paterna, que eu acho que foi determinante para você, porque uma vez que você coloriu o livro, né, que era aquele livro, vamos dizer, específico, ele não, uhum, você tem que desenhar para colorir. Então, tem ali uma obrigação de passar não a copiar, né, não botar por cima, a olhar e fazer o desenho para poder colorir, né? uhum, A coisa do vídeo, do filme O Predador. Então, teu pai ele te autorizou nesse sentido, dizer, olha, vai, agora você vai desenhar para colorir, já que você quer colorir. Então, isso é muito uhum, bacana, porque, né, você falou dessa coisa do cômodo, né, de você estar ali num ambiente que era comum a todos e você ficar vendo essa cena do seu pai, essa curiosidade, né, eu notei que seu pai em relação... Então, seu pai era curioso e você tinha uma curiosidade em relação à curiosidade do seu pai. É aquilo que o Paulo Freire nos fala da curiosidade ingênua, né? Que é uma curiosidade de uma ingenuidade, de ver o pai uhum, mexendo com coisas. Em algum momento, você transformou essa curiosidade de curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica. É quando você vai buscar o conhecimento, quando vai para a universidade, faz o seu bacharelado, a sua licenciatura, ou seja, você tem duas habilitações, né? Vai uhum, para o mestrado, agora se movimenta para o doutorado, mas sem perder a essência, que é isso que você está falando, que é do lugar que te formou, né? Do lugar que te autoformou, melhor dizendo. Né? Porque a formação está uhum, vinculada à casa, às instituições, à escola, à universidade, e o processo autoformativo é aquele que você busca a partir do teu próprio esforço de desenhar, de buscar, de gostar, né? Porque é o esforço do sujeito. Então, é muito sim, bonito esse momento né, da relação com seu pai, desse espaço que era restrito, mas, ao mesmo tempo, foi um espaço potencializador, porque era o espaço onde você via a coisa do olhar, né? A curiosidade do seu uhum, pai que moveu a sua curiosidade e, claro, essa coisa da autorização. Você quer desenhar? Então, olha, né, tenta desenhar sem colocar por cima para poder pintar a coisa da observação, desse desenho de memória. Você foi passando por todos os estágios, né, Douglas? É interessante pensarmos nisso. Pela experiência, como você ressaltou, a universidade ela foi justamente o lugar que você certifica, no sentido de pensar na prática, na teoria, aquilo que você aprendeu na experiência. Né? Por isso que o teu uhum, trabalho de TCC ficou tão bonito, né? A banca, eu me lembro que a Tatiana elogiou muito, a professora Tatiana Fernandes, né? Porque ela ficou encantada, né? Como que você captou, como que você utilizou uma ferramenta, né? A poética, como mecanismo de pensar nas vivências, nas experiências, naquilo que foi decisivo para a sua trajetória de vida. Isso é muito bacana. E, claro, né, ingressar na UNB é aquilo que você falou, é possibilitar também que outros sujeitos, né, contemporâneos a você, que também tem essa mesma pegada com o desenho, possam ver a universidade como lugar não de mudança do sujeito no sentido daquilo que você falou, né, de você importar o modelo, ficar caricato e perder a essência. Não, um lugar onde você busca ferramentas, se apropria delas conceitualmente, que é o que você fez, até pela sua... Né, você tem uma narrativa, uma forma verbal de falar, que ela é instrumentalizada pelo que você já leu, pesquisou, mas ela uhum, tem a essência, né, que é aquele lugar. Você não deixou de falar em nenhum momento, né, das coisas que foram muito importantes na sua infância, na sua experiência com o cotidiano, lá com o PSU, com a periferia, né, com essa distância. Por uhum, quê? Isso é fundamental. Né? A gente não pode esquecer essa coisa de olhar para trás, né? Aquela ideia do retrovisor, que a gente tem que sim, olhar para trás para poder se projetar para frente. Então, a universidade, eu acho que para você potencializou, né, no sentido de você se ver, se autorizar como artista, eu acho que é fundamental, você se autorizar, apesar de que seu pai lá atrás já te deu autorização, seu professor, seu pai, e agora você. Porque o professor que está ali atuando no bacharelado,
né? Eu mesmo, com a orientação na licenciatura, a gente acompanha, orienta, mas é o sujeito que busca para si essa autorização, vai dizer, não, eu sou artista, eu trabalho, né? Eu sou desenhista, eu tenho uma poética. Essa assertiva ela é muito importante. Então, te ouvir agora está sendo assim maravilhoso, né? Porque é um tempo, né, que passou, né? A gente estivemos juntos na disciplina do mestrado, do seminário, e agora te ouvir aqui com mais, né, tempo, com essa coisa do diálogo, né, a gente observa como você foi utilizando todo esse instrumental que foram oferecendo para você, e você foi pegando isso, foi segurando e se apropriando. Muito bacana. E aí agora, deixa eu ver aqui só o item posterior. Aí, posterior a essa questão da escolha que você frisou, né, pela questão da UNB e tudo mais, dentro da universidade, você já até falou das experiências com a medicina, com a veterinária, com o desenho lá de ilustração científica, que os alunos buscam isso, né, essa disciplina, tem fila, né, é maravilhoso. Sim. Que outras, né, experiências vivenciadas lá no contexto, acho que tanto do bacharelado, já que você tem as duas habilitações, tanto do bacharelado como da licenciatura, elas foram assim determinantes. Estou inserido na universidade, estou no curso, quais vivências eu não posso deixar de falar aqui para justamente aguçar essa curiosidade para o aluno que está chegando, no sentido de transformar, né, de mantê-los curiosos, né, durante o período todo de formação na universidade. Bom, acho que a primeira delas assim é o choque, né? O choque quando você chega no campus, né? Que é uma coisa enorme, né? Para quando a gente vem de um ambiente escolar que ele é totalmente pequeno, enclausurado, assim, é essa coisa que eu falei, né? Do ambiente ser aberto, das liberdades e do convívio com as pessoas, assim, você passa a conviver com as pessoas aí no centro acadêmico, né? Onde tem sinuca, onde tem tinha, né? Agora eu não sei como vai ser depois da pandemia, mas tinha os happy hours, tem toda uma questão da responsabilidade, o que eu acho que é fundamental. O que seria essa responsabilidade, né? Você tem tudo ali de liberdade, mas você tem que escolher. Hoje eu tenho essa aula, depois a gente vai para o bar, isso, ou vou faltar aula para ir para o bar, porque então tem essa responsabilidade que eu acho que quebra a noção da obrigação, assim, né? Quando a gente trabalha com responsabilidade, né? Você aprende a organizar seus horários, aprende a lidar melhor com a sua capacidade. Isso aqui eu faço rápido e de modo significativo que vai colaborar. Isso aqui eu demoro mais. Então você passa a lidar com essas responsabilidades. Outra coisa que eu acho fundamental no contexto da universidade é aquela questão que você tem que descobrir outras coisas dentro da universidade, né? Porque, querendo ou não, como é muito grande, os professores do departamento também não sabem de tudo que está acontecendo. Hoje tem uma palestra lá na BCE, que é na biblioteca, de tal fulano que vai ser significativo para o seu trabalho. Então, você tem que ir lá, você tem que colocar o peso de abrir mão de uma aula. Então, isso é a parte, vamos dizer, a parte acadêmica, estrutural ali. Agora, o convívio com as pessoas é bastante significativo, porque você vem, como a UNB é um polo de junção de todo o Brasil em torno, assim, você passa a conhecer outras histórias, né? Histórias que criam identificação, histórias que você passa a conviver em outras realidades, né? Você convive com, às vezes você vai visitar na festa da casa de fulano de um bairro que você nunca ia conhecer, sei lá, o Pessoa é totalmente oposto a Sobradinho. Sobradinho é lá do lado norte de Brasília e o Pessoa é lá no extremo sul, é o último bairro ali quando acaba o EPTG lá no final da Ceilândia. Então é muito longe, acho que uma distância do Pessoa para Sobradinho é 3 horas de carro, de ônibus. Então, você passa a conviver nesses outros bairros e você passa a ter essa relação, né? Outra coisa é
a relação de estudar com pessoas diferentes, assim, né? Você passa a lidar com problemas diferentes, fazer trabalho com pessoas diferentes, porque e você vai acostumando e vai criando, aprendendo mais de você mesmo quando você está com pessoas diferentes, né? E ainda mais quando você é do campo das artes, eu do desenho, você passa a observar mais, assim, né? Você tem uma observação maior sobre o outro. Então você passa a entender melhor também a condição do outro. Não que você tenha a propriedade ou totalmente aquela a imponência de compreender o outro totalmente, mas você passa a dar valor nos detalhes do outro, assim. Então a universidade, essa questão do convívio, ela é muito significativa, assim. E da academia mesmo é o desafio, assim. Eu acho que tem muitos trabalhos que a gente, no princípio, você não sabe como é que você vai realizar isso e você tem que quebrar a cabeça. E eu sempre gostei de quebrar a cabeça nessa questão, assim. Eu sempre tentei fazer as coisas do meu jeito, né? Tive sorte de que funcionou na maioria das vezes, assim. Mas teve trabalhos que também não funcionaram. E você tem que lidar com isso, com a falha, que é um momento também importante, né? E depois que você cria esse vínculo com o espaço, com as pessoas e com a instituição, isso te gera uma segurança também, né? A UNB, eu até brinco com os amigos nossos que estudam lá, que a gente fala que é a mãe, né? A mãe loba, né? A gente lembra do Homely Remo, né? Daquela loba que amamentava eles. E a gente fala que isso, porque ali você se sente em casa, assim, é uma extensão da sua casa, porque você entra na aula 8 horas, você vai sair 10 da noite, então você tem lugares que são aconchegantes para você ficar, você tem lugares que geram a empatia. Quando não tem o que fazer, você sabe o que fazer ou procurar o que fazer. Ah, vou lá no centro acadêmico do outro curso, vou ligar para fulano de tal para a gente ir lá na colina, vamos lá. Então tem esse ambiente que gera uma segurança, assim, com o passar do tempo, você vai se sentindo em casa mesmo, né? E eu acho que isso é bem legal. Os professores também têm a questão deles são bem abertos, né? A conversar, bem abertos a tirar dúvidas, mesmo fora do horário, assim, você encontrar um professor no corredor, você leva uma conversa, vai tomar um café. Então, a hierarquia, pelo menos no departamento de artes e nos departamentos que eu passei, ela é mais, vamos dizer, protocolar da instituição, assim, mas ela não acontece de fato como imposição sobre o outro, né? Então isso é muito bom, assim, essa abertura que o professor tem de te ouvir e de, sei lá, dar um tempinho ali, a gente sabe que é corrido, né, que tem vários alunos, orientação, tem tudo isso. Agora que eu terminei o mestrado, a gente sabe o que é mais corrido, né, do que a gente imagina. Então isso é muito bom, assim. E na universidade, um contexto que foi bem significativo para mim quando entrei foi o surgimento do fanzine, né? Já teve uma ebulição muito grande a questão de histórias em quadrinhos independentes, feiras, né? Que a gente organizava, a gente passou a fazer nossos próprios eventos, né? No centro acadêmico. Então tudo isso gerou responsabilidade, né? Que volta para o começo da resposta que eu dei, né? Que você tem obrigações para alcançar determinados estágios que você quer. Vamos produzir um fanzine independente. Então, além das aulas, a gente tem que cada um faz uma história de 3 páginas. A gente vai lá na Xerox, xeroca tudo, 300 cópias, vamos vender no ICC por tantos reais. O dinheiro a gente pega e faz uma festa ou faz um evento. Então, gera essa divisão de trabalho. Então, a gente fica naquela questão que eu reforço muito, que eu gosto muito, que é do yourself, né? Que vem muito do movimento punk, né? E isso é muito importante para o meu bairro, porque a gente cresceu no meio desse movimento punk, assim, lá das pessoas, dos caras que eram velhos, eram punks, então ele sempre incentivava, faz você mesmo, vai ficar dependendo de alguma coisa, ou de um fomento, ou de alguma coisa, faz de modo ordinário, mas faz, o que vai distinguir a intenção do trabalho, né? É a questão poética, graças
a Universo a gente tem essa poética que mostra o valor, que não é só no material, não é só o papel caro, não é só a capa dura, a costura, né? O que vale é a mensagem que está ali dentro. Então, a poética ela consegue driblar toda essa questão da indústria, né? De você ter que pagar tantos mil reais para fazer um livro e tal. A poética ela consegue driblar isso. E o quadrinho ele consegue fazer isso. E quando a gente entendeu essa questão na universidade, de faça você mesmo, a gente estendeu não só no quadrinho, a gente aprendeu da exposição, faça suas próprias exposições, corra atrás de publicar independentemente em revistas de outros estados, em mandar e-mails, em conversar com pessoas de outros estados. Então, isso abriu um leque muito grande. Então, essa questão da universidade, de ter dado um espaço, né? Vamos dizer que a gente criou um espaço ali para fazer nossas próprias coisas, nossos próprios. No momento era brincadeira, diversão, mas depois isso reverbera até hoje, assim, na questão acadêmica de muitas pessoas. Assim, eu estava conversando com uma amiga recentemente e o fato da gente ter passado por essas etapas de saber como desenhar, como diagramar, como organizar, como montar um quadrinho, como fazer para vender, como fazer o cartaz, como anunciar na internet. Tudo isso foi ensinando questões que hoje facilita para o nosso trabalho, que a gente sabe fazer com maior segurança. A gente não depende muito. Você quer fazer um layout no seu TCC ou na sua dissertação, você faz porque você tem autonomia de entender como é que vai funcionar na versão impressa, na versão digital, de como você vai poder fechar o arquivo para ser aberto de tal forma. Então, foi muito significativa essa questão assim da gente, e foi algo muito orgânico assim, né? E é algo que até hoje as pessoas novas que entraram, elas têm sentido falta, porque ficou um vazio, né? Talvez porque a gente não soube passar para frente, ou talvez porque o contexto foi mudando também, né? A gente vai adentrando em outras responsabilidades, outras questões, e aí isso, mas a gente continua fazendo, muitas das pessoas continuam fazendo, publicando independentemente. Isso foi muito significativo, né? E gerou, o trabalho também, além de ganhar em proporção de capacidade, ganhou em não falo divulgação, mas criou um elo com as pessoas que estavam em volta, assim, né? Um elo com professores, um elo com pessoas que vendiam no ICC, um elo com alguns ateliês em volta da universidade. Então, criou um elo e gerou uma maior facilidade assim para a cena ali da Asa Norte, Brasília, até que Ceilândia, Pessoa e outras cidades satélites assim. Então isso foi legal assim, acho que são pontos fundamentais que ajudaram muito na consolidação de como artista e pesquisador dentro da universidade assim. Não, excelente esses dados que você apresenta, porque o sujeito que vai assistir o vídeo, que está ingressando, ele já consegue, né, também mapear um pouco todas essas possibilidades dentro de um ambiente acadêmico, que é justamente isso que você trouxe, né, das experiências relevantes no contexto do curso, da própria universidade, inclusive, acho que até com diferentes linguagens, que seria o ponto seguinte da pergunta, e quando você fala com diferentes linguagens, você está pensando justamente nesse processo, né, de diagramação, outros mecanismos, né, vinculados à linguagem que você, às vezes, utiliza como aquela que, eu gosto do desenho, então eu vou aprender pintura, vou aprender escultura, mas o desenho é aquilo que me é mais agradável, né? Que é a poética na qual eu quero desenvolver o meu trabalho. Porque é isso, né? Acho que a gente elege uma linguagem para isso. E aí, Douglas, considerando aqui né, o andamento das nossas questões, né, do nosso diálogo, dentro dessa questão que se vivenciou, então, acho que desse quadro que você traz na universidade, até com essas diferentes linguagens, porque quando você fala de desenho, eu estou pensando em pintura, estou pensando no cinema, né, a questão do preto, estou pensando em todo esse trânsito, né, que você experimentou ao longo de uma trajetória. Como que isso foi importante para pensar
na questão do tema, né? Porque você fez o PI, você fez o bacharelado, né? Fez PI, fez bacharelado, fez licenciatura, e o tema é algo que é algo, por exemplo, necessário, né, para você pensar numa pesquisa. Qual o tema que eu vou pesquisar? De antemão, você adiantou da coisa do desenho e do grotesco. Então, a gente, né, fica aqui te ouvindo e sabendo que essa temática ela provavelmente, é que você levaria para o seu trabalho. Mas como foi para você pensar nesse tema, né, que é o tema do desenho, que eu acho que é o do grotesco, e, claro, em associação com outras questões que foram acontecendo, eu acho que a partir do PI, acho que começa ali, né, projeto interdisciplinar, para chegar no TCC e você ter clareza daquilo que foi se anunciando, né, enquanto possibilidade de experiência de pesquisa e de escrita de um trabalho de conclusão de curso. Tá, eu vou começar um pouco mais anteriormente, da minha pré-adolescência ali. Eu fui muito educado, assim, claro, eu tive primos da minha idade, a gente tinha essa questão do bullying, eu era o mais novo, né, eles me obrigavam a ver muito filme de terror e eu tinha muito medo, né, isso pequeno, assim, sei lá, 10, 9 anos, e com o tempo isso foi se transitando para o meu desenho, assim, né, eu entendi que os meus medos, quando eu desenhava eles, eu passava a entendê-los melhor, assim, né, e isso me estimulou a minha educação. Eu falo que a minha educação, no começo eu falei minha educação do meu desenho é marginalizada, e até falei da videolocadora. A videolocadora ela foi uma influência muito grande para mim, assim. Eu cheguei a ver quase todo o catálogo da locadora, assim. Meu pai sempre me deu liberdade, assim. Eu via muito filmes de terror, até hoje vejo. Via muito quadrinho. Isso foi tudo influência, né? E quando eu cheguei na universidade, eu queria compreender por que eu fazia isso, né? Então eu tinha que entender o meu desenho, né? Quando a gente estava ali vendo história da arte, aí tem o Goya, tem diversos artistas, Leonardo da Vinci, que foi um ponto fundamental no meu ensino fundamental e médio, que mudou minha cabeça muito grande. Foi quando eu conheci o Leonardo da Vinci, porque eu entendi que o desenho podia ser usado como ferramenta de aprendizagem, né, para mim, e o que me fez driblar as questões familiares, né, de tipo eu não era um bom aluno no ensino fundamental e no ensino médio, eu era um péssimo aluno, eu não gostava da escola, eu gostava dos amigos, gostava do convívio, dessa coisa, mas estudar, eu sabia, eu tinha na minha cabeça, se eu quiser eu aprendo isso, mas eu não queria aprender aquilo, né, porque era o jeito de se passar, era muito estranho, era muito aquilo, assim, você decorava uma fórmula da física, mas você não entendia de onde a fórmula da física veio, ou por que a energia acelerada, retrasada, ela vira massa, e por que a massa acelerada é energia. E o desenho ele me ensinou a raciocinar dessa forma, assim, né, de entender de onde veio a fórmula daquilo, a estrutura daquilo, ou essas coisas. E foi graças ao Leonardo da Vinci, quando eu tive uma aula, e isso mudou muito minha cabeça, assim, porque mostraram os desenhos de engenharia dele, de anatomia, todas essas questões, né, além da arte, né? Tipo, ele entendia o mundo para pintar as coisas deles no Renascimento. Então, e isso somou com essa questão da diversão, da videolocadora, do fliperama, dos quadrinhos. E eu fui muito influenciado por alguns filmes, assim, sei lá, O Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes de terror que eu gosto muito, porque foi baseado num fato real, e isso me gerou a pesquisar de onde veio aquela ideia do diretor, de um caso criminal. Arquivo X foi muito importante na minha formação, que vem uma questão científica, tem a questão poética, mas tem a questão científica muito estrutural, ali onde o Chris Carter ele escreve tudo baseado de fatos, né? Claro, a gente sabe que não tem questão de OVNI, isso é tudo ficção, mas a mosca que aparece no episódio ela existe, o tipo de cirurgia que é usada no episódio ele existe, a informação científica que está ali amarrando aquele episódio, elas são verídicas para gerar dúvida na cabeça do observador se as outras informações também podem ser ou não verídicas, entende?
E isso eu absorvi, assim, mas eu comecei a perceber isso na universidade, quando eu tive interesse de fazer uma aula de anatomia artística, né, que era algo que eu tinha muita curiosidade de ir para um laboratório científico, desenhar os cadáveres, de entender a anatomia do corpo, de entender a estrutura, o mecanismo que acontece ali por dentro, não só desenhar a parte superficial. E isso era muito importante também para o meu processo de desenho, né? Porque eu tinha que entender aquilo para retratar certas representações ou certas ações de personagens. Então, isso me levou, e isso veio muito. Hoje eu estou revendo o Arquivo X e eu vejo que estava tudo ali já, só que eu não tinha. Não, isso era absorvido por um modo de osmose. Assim. E a questão da botânica, Leonardo da Vinci desenhou questões botânicas, da zoologia, da veterinária, anatomia comparada com animais, a questão do códex, quando eu fui para a biblioteconomia, do livro antigo. Então, tudo isso, eu estava na universidade ali buscando isso e chegou o momento de ter uma pesquisa, né? De saber. Então, eu falei, não, eu tenho que entender o que é o meu desenho espontâneo, né? Daí eu conheci o termo grotesco dentro da universidade, tinha professores que já trabalhavam com isso, o Sérgio Riso, ele trabalhou com isso, só que com viés, o foco dele é a beleza, o Eduardo Belga, ele trabalhou com isso, questão do grotesco. Tinha nas outras universidades, eu também vi que tinha professores trabalhando com isso, tem o Muniz Sodré, que trabalha com isso na comunicação, tem a Raquel Paiva, que também trabalha isso no cinema. E aí eu comecei a entender isso. E aí, nessas aulas de anatomia, me gerou essa questão, né, do cadáver, de se autodissecar, né, de se colocar no lugar daquela peça, né, anatômica. E aí eu fui fazer PI. Quando eu fui fazer PI, a minha intenção era compreender o meu desenho, mas como era por viés da licenciatura, eu voltei para, por dica até do senhor, dessa coisa da autoformação, porque teve os estágios, eu voltei na escola que eu estudei, mas já era bem diferente. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos, assim, de instigá-los a ir para a universidade também, mas isso me remeteu a falar de mim, assim, da minha história, para falar que a instituição pública ali, ela não colaborou na parte estrutural básica, mas não teve o a mais, né, que me levou até ali. Então, eu aí com a sua dica como meu orientador, eu falei, não, então vou falar de mim, falar das minhas experiências que me trouxe aqui o tema, né, falar da minha autonarrativa. E como eu já gostava dessa coisa, já tinha essa prática de escrever quadrinhos, escrever histórias, eu falei, não, vou fazer como se fosse uma autobiografia para me entender como eu cheguei aqui e compreender melhor o meu processo. Não foi tão fácil como eu imaginei, porque é muito dolorido falar de si, né? E demora até você pegar o ritmo, até você entender. Mas eu tentei ser, não não lapidar, assim, eu tentei ser bem, bem cru mesmo, assim. A professora Elisa, a Lisa Minari, né, ela falou até que ela, algumas partes ela ficou meio assustada, assim, quando ela leu, mas ela elogiou. Mas é isso, assim, é bom esse choque, assim, de você olhar para trás dessa trajetória. Então, isso me gerou o tema, assim, de entender. E aí eu carreguei com viés poético, né? Que é essa coisa do cadáver, do vilipêndio ao meu cadáver, né? Essa questão do vilipêndio é uma legislação que você tem ali na medicina, que você não pode fazer piada, você não pode fazer gestos imorais com aquela peça anatômica, com o cadáver, mesmo que isso é crime, né? É uma violação, né? Isso é um crime. E aí eu como autor, coloquei o meu cadáver alegórico ali para mim dissecar ele, para mim poder fazer isso, né? É um ato criminoso, mas é um ato criminoso na ficção, na poética, né? Então, nada melhor do que eu para mexer no meu cadáver como bem eu entender, né? Então, daí foi que saiu a ideia. E aí eu tentei instrumentalizar isso dentro do meu TCC, assim.
E aí eu primeiro comecei com a problemática, né? Que era a questão, que os elementos que iam ser trabalhados. Primeiro, o grotesco, eu tinha que ter um viés histórico do grotesco, né? Para as pessoas entenderem sobre o que eu estava falando, né? Sobre da onde veio aquilo e o que me gerou a aprofundar mais sobre o tema e a compreender melhor, porque minha busca na academia é compreender o meu trabalho mesmo, assim, né? É usar os instrumentos da academia científicos para mim entender o meu trabalho em si, da onde que, como eu recebi isso, né? Tanto no mestrado eu continuei isso, né? Continuei a questão de entender o que é um corpo grotesco. Então fui pesquisar o corpo para entender as representações que saem no meu desenho de tipo de corpos grotescos. Então fui entender quais as estruturas que um corpo grotesco tem, da onde vem esse conceito que vem do Bakhtin, da onde vem, quando foi criada essa teoria, em que o Bakhtin aplicou. Então é tudo isso, todo o meu percurso acadêmico é para compreender o meu desenho em si. Por isso que a poética e a parte teórica elas se mesclam de forma muito, vamos dizer, homogênea, assim, né? Chega a parecer que é uma coisa só, assim. Acho que por isso, assim, porque eu passo tudo que eu leio e observo nos livros teóricos, eu estou aprendendo do meu trabalho, não é do trabalho do Bakhtin, não é do trabalho do Goya, não é do trabalho do Leonardo da Vinci. Eu estou trabalhando do meu trabalho, assim. Então, são pesquisas para o meu trabalho. Então, isso foi muito interessante. Assim, quando veio a dica e as orientações, isso ficou mais claro, né? No começo foi o desafio, assim, você está sempre anotando, quebrando a cabeça para criar os links certos para que tenha um enredo, assim. Eu sempre me focava em conduzir o leitor para que desse uma significação para ele, né? Ele passa, entende o que é o grotesco, depois ele entende o que é a autoformação, depois ele entende a importância dos episódios que eu vivi e a consequência deles na minha poética. Então eu tinha que fomentar esse roteiro. E as orientações foram significativas para isso, assim. Eu acho que é isso, assim. Não, sim, eu estou te ouvindo aqui, estou lembrando, né? Porque desde que eu reli o trabalho e a orientação, claro, eu acho que inicialmente quando se fala, né, de um processo autobiográfico, autoformativo, de olhar para trás, e claro, e aí a questão da sua percepção de si mesmo, né? Porque quando você se projeta no desenho, que é você mesmo, você cria uma relação com o alter ego, né? Que é o Uhum. Douglas, só que é o Douglas numa outra dimensão, nessa dimensão desse grotesco, na dimensão, vamos dizer, metaforicamente, de um impossível, né? Porque você está vivo lidando com uma dimensão da morte, né? Dialogando com esse tipo com esse jogo. E agora é interessante que você fala do enredo, né? Eu tinha que construir um enredo. E o enredo é justamente quando a gente cria um contexto que envolve os diferentes aspectos de uma narrativa. Então, quando você fala, né? Você fez uma trama, né, onde todos os elementos ali se relacionavam. Não tinha um que era mais expressivo que o outro. Você falou até a questão do Bakhtin, né? Então você usou teoricamente um autor para subsidiar como que você entende esse corpo grotesco, que é o seu próprio corpo, mas no sentido de se apropriar dele. Né? Se eu tenho um desenho que tem essa característica em virtude de várias experiências que eu tive desde a infância, né, daquela coisa toda, e esse desenho tem essa veracidade, né? Porque ele tem uma verdade, tanto que a professora se assustou por conta dessa veracidade, né? Porque a própria capa, né? Eu até hoje tenho o seu trabalho da Liana, físico, né? Porque eu guardo os trabalhos, e é lindo, né? Porque aquela capa toda na cor escura, com aquela imagem. Então, hoje a gente tem muito PDF, né? Porque a gente não recebe mais os trabalhos físicos. Então, é um privilégio ter isso, né? Porque é o seu próprio desenho ali no trabalho, naquela daquilo que você imprimiu e entregou para mim e para a banca. Então, é um privilégio, porque é um trabalho muito forte, que tem uma verdade significativa. E como você ressaltou, eu acho que o tema, né, quando a gente sabe o que a gente quer, que aí eu acho que para o sujeito que está assistindo é bacana pensar isso. Quando você ingressa num curso, você está tateando ainda essas experiências, como você falou, da universidade, desse universo de disciplinas, de propostas, de sujeito, enfim, de experiências que você vai vivenciar.
mas quando o sujeito já tem um tema, ele tem que segurar aquilo. Foi o que você fez. Você segurou algo para você que era chave, desenho, e foi experimentando tudo, mas o desenho não fugiu. Ele continuou ali, que é a sua essência, né? Pensando assim. E eu vejo, às vezes, assim, na orientação, algum aluno, às vezes, né, que não fez PI comigo, ou que não foi meu aluno, e busca para orientação, e eu falo, sim, mas e aí? Ah, eu não sei, né? A coisa do eu não sei o que pesquisar, né? Então é muito curioso quando eu ouço isso, porque todo aluno sabe, de fato, o que ele quer. Só que entra aspectos da coragem, desse desvelamento de si mesmo, que é o que você fez, desse desnudamento, né? Porque você se desnuda, né? Quando você bota seu corpo, quando você fala dessas minúcias todas que foram parte da sua formação, da infância, a questão do seu pai, do professor, você está se desnudando perante o outro. E sem nenhum tipo de medo, né? De, olha, a minha história é importante, né? Para eu chegar até aqui, olha como isso é importante. E às vezes o aluno que fala não sei é o medo justamente de se mostrar, né? Então às vezes ele pega uma coisa muito pronta, eu vou estudar a questão do currículo usado no GDF nas aulas de arte, né? Que ele fica isento, né? Ele vai lá, o que é dado na sala, estou dando um exemplo hipotético, né? Assim, corriqueiro. Outras questões também surgem, mas só para a gente pensar como que é importante você ter segurança e a cada passo, né, da formação na universidade, você tendo certeza daquilo que você quer. E aí, Douglas, o que você fez, né, no trabalho de conclusão de curso, aqui nesse teu trabalho, né, que eu abri aqui para reler hoje, ele vai justamente chegar naquele lugar que é sobre o que você já falou, né? Eu vou apenas trazer novamente, que é a experiência da pesquisa e da escrita, porque tudo isso que você falou permeou, mas foi justamente naquela dimensão da escrita do sujeito, na escrita de si. E aí, para a gente ir fechando, né, já estamos no momento final, como foi pensar nesse desnudamento, né, nesse desvelamento de você mesmo, a partir até dessa apropriação que você fez do seu próprio corpo ali, grotesco, utilizado para autópsia, utilizado para essa percepção de si, que culminou numa escrita de si. Porque o teu trabalho vem nessa linha, né, da pesquisa narrativa, da autobiografia, e é uma escrita de si no sentido de como que você cria essa narrativa sobre si mesmo a partir da dimensão do desenho. Bom, a escrita foi um processo, vamos dizer, primeiro receioso, né? Que eu acho que escrever a gente aprende só escrevendo, né? Mas eu acho que não sei se existe e passou despercebido de mim na universidade, mas eu acho que essa questão da escrita acadêmica ela deveria ser mais difundida. Até no próprio nosso departamento, assim, a gente tem muito apreço pelos artigos, pela revista acadêmica do departamento, mas não tem uma disciplina assim de te ensinar a escrever um artigo, de discutir as estruturas. A gente teve isso no mestrado, a gente teve, né? No mestrado, a disciplina até que o senhor participou, junto com o Dioniso, é pegar o texto ali e ler ali, falar essa estrutura está funcionando, isso não está funcionando, você colocou muito de si. Eu acho que se isso tivesse na graduação, talvez seria melhor. Melhor ter dois PIs, não o PI, né? Porque o projeto interdisciplinar já é uma parte final, assim. Mas ter duas matérias antes, assim, que mostrasse esse caminho de possibilidade de escrita, de um ensaio, de uma narrativa, de um artigo acadêmico estruturado, de um artigo acadêmico. Isso, por mim, foi. Mas como eu lia muito, assim, lia muito romance, quadrinho, lia muito histórias e reportagens, quando eu fui escrever, eu peguei muito referências, como quando eu era jovem, eu sempre gostei daquelas documentários, dessas questões que pesquisa serial killers, essas coisas que aparecem, coisa bem sensacionalista, passava, eu via muito quando tinha TV a cabo, uma época em casa, passava no Discovery, National Geographic, essas coisas.
E eu fui bem por aí, porque, como eu falei, gosto muito do Massacre da Serra Elétrica, ele tem isso, ele tem um ar de mostrar uma realidade onde não tem, assim. Então eu falei, bom, vou pegar o que eu gosto, essa coisa desses roteiros e tentar colocar. E no começo foi dolorido, mas depois que eu peguei, entendi para onde que eu estava indo, foi fácil, assim. E aí eu comecei a ter o prazer da escrita mesmo, assim, de, claro, a gente sempre tem que tirar muita coisa, mudar de lugar, essas coisas, um processo. Mas foi daí que eu comecei a ter essa liberdade, assim, de fantasiar essa história de uma forma não que seja fantástica, mas de uma forma que escolher a palavra certa para estar em determinado ponto, amarrar uma parte do começo no fim para a pessoa que está lendo, está no final, ela lembrar isso aqui foi falado lá no começo, naquele trecho, conduzir o leitor mesmo. Então, eu peguei muito dessa questão dos romancistas, assim, de, sei lá, de um Oscar Wilde, de tem diversos assim de escritas jornalísticas. Eu fui disso e hoje no mestrado, quando eu fiz, eu já fiz de uma maneira melhor, assim, né? Porque eu já estava lendo outros autores, sei lá, o Lourenço Mutarelli é um autor nacional que faz muito isso, né? O próprio Ferrez, que é um autor de periferia. Então, tipo, isso foi o que foi me motivar a minha escrita, assim. Não imitar esses autores, mas, tipo, levar um pouco do jeito que eles escrevem para o meu campo teórico-científico, assim. E, e eu, por sorte, deu certo, assim, né? Porque eu tive, querendo ou não, as ideias que eu tive, se eu falasse para alguma outra pessoa que estivesse fazendo um TCC, ela ia falar que eu estava sendo meio louco, assim, porque eu coloco uma narrativa alegórica no meio do capítulo, assim, né? Tô construindo um capítulo falando das experiências que eu tive, eu paro e construo outra narrativa com outra fonte, com outra voz, falando de algo totalmente poético, totalmente alegórico, de uma cena que vai pegar o leitor, sair daquele campo técnico e colocar ele num campo artístico para imaginar. Depois eu interrompo isso e volto para a teoria. Então, no terceiro capítulo, onde acho que deixa eu, na dissecação, né, eu faço isso, assim, eu crio uma narrativa onde minha consciência está vendo o meu corpo sendo dissecado por um necropsista meio maluco, assim, e eu tento descrever essa sensação, que era essa coisa de você estar desnudando sua história ali, né, de suas etapas, e por sorte funcionou, né? Talvez não falo que eu tive a competência, mas porque que era algo totalmente novo até para mim mesmo. Então deu certo, assim, as professoras que leram, elas entenderam o que era aquilo, entenderam que aquilo estava falando era um ar artístico, poético dentro da teoria ali, e deu certo, assim. E minhas origens da escrita foi isso, assim, foi pegar tudo que eu gosto e peneirar, mas tentar não ir demais também, né? Eu tentei não desvincular muito. E aí, outra coisa que colaborou para que funcionasse, amarrasse tudo, foi a estética do próprio trabalho, né? As contracapas, e já ia enunciando o que vinha na frente no capítulo 3 ali, né? O título, né? Que já tem um quesito da pessoa, por que esse título? Por que o vilipêndio? O que é vilipêndio? Então, eu fui tentando amarrar, conseguir construir um livro mesmo. A ideia era fazer como se fosse um livro, assim. E nos elementos, nos detalhes, no jeito que colocava a fonte. Então, eu pensei tudo nisso, assim. E daí o trabalho ficou divertido, assim. O que era um trabalho teórico rígido, eu tive a liberdade de colocar tanto a minha voz, quanto a minha estética, quanto a questão visual, assim, né? Então, eu passei a conduzir, assim, eu virei o autor em todos os quesitos, né? Claro, a orientação de ter a mente aberta com do orientador, que foi o senhor me elucidou muitas coisas, porque senão ia ser demais. Eu lembro uma época que eu fiz um capítulo de 80 páginas
Aí eu não, tem que cortar isso, tá grande demais, tem muita coisa, muita imagem. Então a gente vai empolgando, né? E aí a gente tem que entender o que é essencial. E tudo isso, assim, também coincidiu com a proposta poética e magética que eu apresentei no final, né? Que era próprio os pesadelos, né? Que aí costurou tudo, essa coisa da alegoria que desemboca nos pesadelos, que são totalmente questões oníricas, assim. A questão científica é como se eu tivesse separado. Hoje eu tenho mais consciência disso, né? Porque até faço isso no mestrado, a separação da realidade e da ficção. O meu trabalho artístico, ele trabalha na ficção. Eu posso tudo na ficção, eu posso desmembrar o meu corpo, eu posso esfaquear o meu corpo, eu posso tocar fogo no meu corpo, mas ele só pode isso na ficção, eu tenho que ter essa consciência. Hoje eu estou trabalhando com essa consciência, né? A gente pode tudo na ficção, mas a gente deve tudo na ficção? Talvez não, né? Tem lugares que pode machucar outras pessoas, né? Então eu fui entender isso no mestrado, mas é algo que já está acontecendo desde a minha graduação, né? E quando eu reli o trabalho para falar na entrevista, eu percebi a divisão do que é ficção e do que é realidade. Então eu vi que já acontecia aquilo. Hoje eu tenho mais propriedade para falar nisso. Então a questão visual das contracapas, da narrativa alegórica e do trabalho poético final são totalmente ficcionais, mas que são pontes para complementar a realidade dos relatos que eu coloco, do meu trajeto de autoformação, da pesquisa, do que é o grotesco na história da arte, do que é o grotesco, de como esse grotesco chegou até mim, das obras de outros autores. Então, isso foi fundamental. Hoje, entender essa separação ficção-realidade, ela me favorece a expandir essas possibilidades, né? Mas, ao reler, eu já entendi que já estava tudo ali. Então, esse processo de escrita me ajudou bastante para isso. E se não fosse esse processo de escrita, talvez eu não teria tido essa compreensão no mestrado e talvez eu teria ido para outro caminho, assim. Então, pegar essa relação foi fundamental. E o desafio de sentar e escrever, né? Que você tem que ter uma rotina de escrita, né? Sentar todo dia, lidar com a problemática daquele trabalho. Até estou conversando com um amigo que ele está fazendo um TCC, só que ele é da história. Eu falo, ó, senta a semana inteira, escreve, e no final de semana você lê que você escreveu. Porque se a gente ficar escrevendo e filtrando, não sai nada, assim. É como no desenho. Se você fizer um traço e passar a borracha e consertando, não vai sair desenho nenhum. Você rabisca tudo, depois você apaga o que é excessivo, né? Então, foi bem por aí, assim. Eu acho que é a minha influência que trouxe esse meu jeito de escrever, assim, a minha influência desses documentários sobre serial killers, desse cinema de terror, dessa coisa científica, ficção científica do Arquivo X ou de outros seriados, e olhar isso com a atenção de não apenas o mero espectador que está absorvendo, me gerou a entender, né? Olhar isso como, olha, ele nesse episódio ele começa com o problema, depois ele coloca o enredo para conduzir a trama, depois ele coloca. Então, tem um roteiro por trás, tem uma peça técnica por trás de tudo isso, né? Então, foi por onde que eu fui, assim, foi onde que eu achei minha escrita. Fui atrás da peça técnica que estava por trás daquela coisa que nos causa sensações e entretenimento, né? Como o autor ele consegue amarrar, prender o meu olhar para gerar tal sensação no determinado momento. Então, como ele conduz isso tecnicamente. Então, foi por aí, professor, hoje eu estou tendo consciência maior disso, assim. Na época eu sentei e fui fazendo, né? Fui indo e meio guiado, assim, por uma consciência que eu não tinha propriedade, assim. Não, e ontem eu estava até entrevistei o Lucas Marques, que eu acho que você conhece, né, do Aerolito, do Uhum. Cesariana, e eu orientei ele em 2015, foi justamente no momento que eu voltei do doutorado. Então, também, eu acho que coincidiu, né, foi providencial, porque foi um momento que eu pude também experienciar, né, um doutoramento nessa questão da narrativa e da autobiografia, que eu faço essa arqueologia também de si mesmo, né,
pensar por que eu me torno professor, e quando você, né, em 2017, né, que foi o seu trabalho, TI, eu estava muito antenado com essas coisas, com essa escuta, com a percepção desse sujeito que, né, transita na ficção, porque o seu trabalho ele tem uma autoficcionalidade, no sentido desse corpo que você se apropria, pode tudo com ele, e, ao mesmo tempo, tem a questão da autorrepresentação desse lugar da realidade, né? Que é o sujeito que olha, que escreve, mas olha para um corpo que pode ficcionalizar, né? Que seria a autoficcionalidade nesse sentido. Então, você Sim. transita, né? No final, você até fala aqui no sumário, notas para compreender a si mesmo, que era justamente o que você pontuou antes dos pesadelos para compreender a si mesmo, no sentido de como que você procedeu. E essas coisas, elas vão amadurecendo aos poucos, né? Eu hoje, quando eu olho também para a minha tese de 2015, eu falo, caramba, né? Como é que eu fui fazer toda essa arqueologia de si mesmo, para buscar esses artefatos, né? Porque eu não trabalhei necessariamente com desenho, né? Eu fui pegando artefatos, usei alguns trabalhos que eu tinha de escultura e tudo mais, mas você foi por um viés verbo-visual, você usava fontes diferentes, texto, entrava com desenho, né? Coisa da autópsia, então você foi transitando entre consciência e inconsciente, né? As duas dimensões, Uhum. entre a realidade e a ficção, para justamente fazer aquilo que eu estava, né? Que você Eu já estava respondeu, a escrita de si, né? Escrever sobre si mesmo. Né? recentemente eu li o livro do Todorov sobre narrativas, né? Sim, E ele coloca essa questão da narrativa em primeira pessoa e terceira pessoa, que sim, isso me remeteu muito. Eu acho que é esse jeito que eu me consolidou mais para essa escrita. Eu acho que foi também teve muita influência do Dante Alighieri, né? sim, Porque ele ali na Divina Comédia ele é o autor e personagem, né? sim. Então, na época eu tava lendo o Inferno e talvez isso também tenha causado essa reverberação, né? Uhum. De se colocar, né? De se desnudar ali, né? Sim, Nesse processo sei lá, falar de um temor, falar de uma situação vivenciada. sim. Então, essa questão, né? Claro, igual eu falei, hoje em dia eu tenho a maior consciência, né? Que eu posso usar isso tanto visualmente, igual o senhor falou, eu Uhum. posso ser o autor e o personagem de um desenho que eu faço. Sim. Eu posso colocar uma frase de um autor, de um narrador onisciente num desenho que eu faço. Eu posso brincar com esses Sim, tempos da língua na imagem, sim. né? E do teatro, né? O teatro tem muito disso, né? De você se vestir como outro personagem. No mestrado eu até brinquei com isso numa série que eu proponho fazer uma performance do repúdio, né? Que é o meu corpo assumindo o papel de um personagem que é repudiado na vida real, só que dentro da ficção. É como se eu assumisse o papel, se eu fosse contratado para ser no teatro aquele personagem, sei lá, eu sou contratado para ser o Golias, que é um personagem vil para a história da humanidade, mas eu fui contratado, então vou assumir, vestir as características daquele personagem e criar os trejeitos dele para que ele seja atuado. No desenho eu também posso fazer isso, né? Através de uma narrativa, através de uma imagem. Então hoje eu tenho uma consciência maior, mas na época eu acho que a influência do Dante, desses filmes, dessas documentários, essas coisas foi o que amarrou assim. E a sua orientação, né, que me conduziu e falou, né? Não, vai por aqui, você pode fazer assim. Você leu as etapas, né? Então isso vai gerando uma credibilidade também, porque a gente vê que não tá saindo do que é um roteiro de um TCC, né? Então acho que isso foi fundamental. E por sorte deu certo, assim, né? E eu acho que isso foi muito bom para mim, assim, porque aumentou minha confiança e me deu possibilidades para tanto aprofundar isso no desenho quanto na minha pesquisa acadêmica, né? Sim, eu acho que ainda vai gerar muitos frutos. A gente está caminhando agora para o final. Você tem alguma consideração a fazer para finalizar, no sentido de falar desse momento aqui agora pontual da entrevista, desse diálogo, deixar algum recado para os futuros
alunos que ingressarão no curso, aqueles que estão ainda se formando no início, no meio? Você teria algum, vamos dizer, algum recado daquele que já passou por isso, né? Uma sugestão? Bom, acho que para a entrevista eu queria agradecer, né? Fico muito feliz que o senhor tenha me procurado, assim, é muito bom saber que o meu trabalho causa essa memória de ser pontuado como uma opção, né? Um caminho a ser mostrado, uma possibilidade. Foi muito bom ter feito as matérias com o senhor, tive a honra de fazer matéria no mestrado também. E esse vínculo, né? Esse vínculo de estar sempre conversando do trabalho com o senhor também é muito significativo. E eu queria mesmo agradecer, assim, eu fico muito feliz de participar, né? E honrado, né? De mais uma etapa. E para as pessoas que estão entrando, para as pessoas que estão formando, assim, eu acho que a pessoa tem que confiar muito em si, assim, e ser curioso. Eu acho que a curiosidade é fundamental, assim, mesmo que não dê em nada, assim, arriscar, né? Mas levar a sério, né? Às vezes ser curioso e não levar isso com firmeza e seriedade, aquela ideia até o final para ver que resultado ela vai te proporcionar. Isso talvez possa cause que muitas pessoas fiquem na praia frustrada e nada e morra na praia, né? Acho que tem que levar no final mesmo, né? Eu falo isso por experiência própria, porque o meu desenho, o meu trabalho, ele foi muito acusado de certas formas e já cheguei a quase abandoná-lo na adolescência, mas depois eu me apeguei a ele e você vai, vamos dizer, mostrando, você vai se consolidando como pessoa e isso passa a consolidar seus argumentos com o seu trabalho. Isso vai mostrando para as pessoas que não é uma fase, não é um momento de revolta, não é uma coisa que é efêmera, né? Você vai mostrando que tem possibilidades ali, né? E, e você vê também, eu estou num momento que o meu trabalho ele é um respiro muito grande assim para mim, uma consolidação muito grande, né? Porque até pela minha situação de saúde da minha mãe, que se eu não tivesse transitado por esse caminho, talvez o que teria acontecido com ela seria outra coisa, porque ter estudado anatomia me faz ter propriedades para conversar com médicos no HUB por causa da situação do câncer da minha mãe, ter ter, ter passado pela UNB me faz preencher o relatório, fazer um levantamento para os médicos, correr atrás de questões burocráticas na justiça. Então, e o meu desenho também está ali presente o tempo todo, registrando essa experiência, né, como o que eu chamo de expurgo construtivo, né? Muitas pessoas hoje em dia a gente vê que a violência ela é muito num expurgo destrutivo, né? A violência ela é muito usada nisso. Claro que a gente tem consciência que não tem possibilidade de existir um mundo sem violência, porque a natureza é violenta em si, né? A gente vai lá no Baudelaire, né? Mas você saber catalisar essa sua violência, sua agressividade de forma para escoar de modo construtivo, num trabalho artístico, num esporte onde seu corpo vai ter uma carga emocional de adrenalina e de evacuar isso de forma construtiva ou numa leitura ou num texto, isso é fundamental e eu acho que as pessoas não têm entendido isso e têm guardado muito para si e acaba explodindo em momentos que eram momentos onde a pessoa deveria estar centrada, estar acolhendo o outro e estar sabendo lidar com aquela situação. Então, é uma instabilidade emocional. E, tipo, isso eu falo porque as pessoas, a população comum, ao ver o meu trabalho, ela pensa que isso seria a minha atitude comum também, na realidade. Por ver o meu trabalho na ficção, de ter violência, de ter cenas que causam sensações estranhas, de ter
histórias que causam repulsa, abjeção. Elas imaginam que a pessoa que faz isso é uma pessoa violenta, é uma pessoa... E é totalmente ao contrário, né? O Lourenço Mutarelli, ele fala uma coisa que é muito bonita, e eu tive a oportunidade de aprender com ele e conviver com ele alguns dias antes da pandemia, que ele fala que o trabalho artístico é um tratamento, é o nosso tratamento, é onde você coloca para fora. Por isso a necessidade de estar sempre desenhando, pesquisando, não é por um status, não é por uma fama, não é por grana, é pelo tratamento. É minha terapia ali, né? É sentar, é rabiscar. Eu até falo, as pessoas, eu não, as pessoas falam, quando eu fico muito tempo sem desenhar, eu fico rançoso, fico rasedo de certa forma, fico ríspido em algumas respostas. E é o tratamento, é exatamente isso, é colocar para fora, é deixar sair aqueles traumas, aquela situação e fazer fluir. E na academia tem muitas questões que são também traumáticas, né? Tem muitas situações, problemas, e vincular a produção artística com a produção acadêmica, eu acho que foi o jeito que eu soube lidar com diversas situações de dificuldade, assim, né? O senhor conhece a história? Minha mãe, ela teve um câncer, né? Em 2016 ela foi diagnosticada e eu terminei a graduação, levava ela para o hospital, ia para a aula, buscava ela no hospital, então todo o processo, a gente continua nesse processo, mas se eu não tivesse o meu trabalho, o meu desenho e a universidade ali para me dar um respiro, de certa forma, para me entrar no meu mundinho, talvez eu seria uma dessas pessoas comuns que tem essas atitudes erradas, assim. Então isso, eu sou muito grato a isso e muito grato a poder falar disso assim com o senhor, e para as pessoas que vão ver, assim. Então agradeço bastante. Nossa, Douglas, te ouvir hoje foi um prazer, e quando você fala dessa questão da arte, né, é porque o artista, de fato, ele usa a arte para eliminar, né, para expurgar, que é isso que você faz mesmo, e você, com toda assertivamente, você tocou no ponto certo, né, a escrita, o desenho, a pintura, né, o artista, de modo geral, a pessoa que trabalha com teatro, com música, é a válvula, né, o lugar por onde sai, é a eliminação. E aí, claro, a gente aprende a lidar com as coisas de uma maneira mais suave, né? De uma maneira mais centrada. Então, acho que para os alunos que estão chegando, que estão nesse processo, é pensar isso, né? Que o campo das artes é um campo que te oferece muitas coisas, basta que a gente saiba usar, né, adequadamente, com a curiosidade devida, com a responsabilidade também devida, que no final dá tudo certo, que é o teu caso, né? Você está com uma trajetória muito bonita, muito significativa, né, considerando sua passagem pelo departamento, na pós-graduação, agora se jogando aí para outras aventuras, né, outros desafios. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer pela disponibilidade desse tempo, né, de doar esse tempo aqui para a semana de extensão, de falar do seu trabalho, falar de coisas, né, que são da ordem do acadêmico também, mas são da ordem do pessoal, que é isso, né? Acho que nós precisamos também falar disso e promover que as outras pessoas também pensem sobre isso, né? A reflexão, o pensar, são as formas que eu acho que a gente aprende a lidar com a vida de uma maneira mais suave, né? Mais humana, sobretudo. Então, muito obrigado mesmo, né? Gratidão, e precisar de alguma coisa, estamos aí, estamos à disposição. Obrigado, professor. Até mais. E quando sair lá, o senhor me manda o link. Sim, mando o link para você. Tá. Até Tchau, logo a obrigado. todos, até o próximo vídeo do Conversa com Egressos, Diálogos com Egressos.